De volta com o nosso programa Ante os Tempos Novos, comentando hoje a respeito da visão de Deus, do conceito de Deus, né, dentro do Espiritismo. Sueli, uma outra pergunta, você abordou já no bloco anterior, e en passant, assim, de passagem, mas eu quero perguntar diretamente. E os atributos divinos? Quais são esses atributos de Deus que você falou? Primeiramente, eu gostaria de dizer a respeito desse assunto que é tratado em O Livro dos Espíritos, na primeira parte, as primeiras perguntas. O primeiro capítulo é exatamente trazendo as noções acerca do Criador. E Allan Kardec, na primeira pergunta, ele já vai dizer de uma maneira totalmente diferente. A maioria das pessoas, se não quase a totalidade, diria: quem é Deus? E Kardec vai colocar que é Deus. Eu acho essa pergunta extraordinária, porque ele já está mostrando que Deus não é alguém. Deus não é um espírito como nós imaginamos. Espírito somos nós. Deus é o Criador. Para nós não existe condição de explicarmos o Criador. Seria o finito que somos nós querendo definir o infinito. Por isso, essa dificuldade. Mas os atributos de Deus são aqueles que fazem jus a essa inteligência suprema. Porque quando Allan Kardec pergunta que é Deus, os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Não tem ninguém que o suplante, que seja maior do que ele, não é? Muito bem. E depois, Allan Kardec vai relacionar os atributos de Deus. Primeiramente, que Deus é único. Não pode ter outro que se equipare a ele. Que tenha o mesmo poder, a mesma condição, não é? É eterno. Deus é eterno. Deus é onipotente, soberanamente justo e bom. Mas há um atributo divino que eu gosto muito de falar sobre ele. Deus é imutável. Deus não muda, porque se Deus ficasse mudando ao sabor das nossas atitudes aqui na Terra, ele não teria sossego um minuto sequer. E Deus também não fica triste, Deus não fica alegre, porque às vezes as pessoas falam, às vezes até com uma criança: ah, meu filho, você hoje agiu tão bem, ganhou boa nota, ou isso e aquilo, Papai do Céu está alegre. Ou então, você tirou uma péssima nota, você fez isso, fez aquilo, Papai do Céu está triste. É verdade. Então, e também com os adultos. Na verdade, Deus não fica triste, nem fica alegre. Ele é imutável. Porque se ele ficasse alegre ou ficasse triste, dependendo do que nós fazemos, e como o ser humano está mais errando do que acertando, Deus deveria estar numa grande depressão. Seria uma depressão incurável do Pai do Céu. Portanto, não tem isso, Deus ficar com raiva. Deus se vingar. Nós não podemos, nós temos que tirar essa ideia. Eu costumo dizer também que o Espiritismo desmaterializou Deus. Porque quanto mais nós colocamos no Pai do Céu os nossos defeitos, nós estamos aí no antropomorfismo, colocando Deus à nossa imagem e semelhança. Sendo que é o contrário, né? Portanto, é preciso nós fazermos uma caminhada inversa. É preciso que nós raciocinemos como Deus amor, o Deus soberanamente justo. Não é muito melhor você imaginar que a humanidade toda está sob a misericórdia divina? E aí eu digo assim, mesmo o homem-bomba, mesmo um torturador, mesmo um assassino, mesmo uma pessoa que momentaneamente enlouquecida comete crimes e mais crimes hediondos, não é? Essas pessoas um dia vão se arrepender. Não são demônios criados para toda a eternidade. Um dia vão se arrepender, vão começar a viagem de volta, não é? À casa do Pai. Por isto, a doutrina espírita nos mostra que a todos esses são oferecidos as mesmas oportunidades. São oferecidas oportunidades as mais diversas para o crescimento da pessoa. Então, isso muda a nossa visão total. Claro. Eu, quando entrei dentro da doutrina, deixa eu só um brevezinho aqui, que eu li a definição: Deus é a inteligência suprema, causa, né, primeira ou primária de todas as coisas. E eu vim do catolicismo e eu tinha a ideia
de que o meu avô era evangélico, ele tinha a ideia de que você veio do pó e ao pó você vai voltar. E aí você ficar com a ideia de que você é uma poeirinha? É uma poeirinha, e depois você tem na doutrina espírita a visão de que você é filho de Deus, é muito diferente. E somos os seres inteligentes da criação, conforme a questão 76 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec pergunta, o que são os espíritos? E a resposta, são os seres inteligentes da criação. Que coisa mais bonita do que isso? Que nós vamos caminhar, não é? Muito e muita gente, Sueli, duvida. Agora, como é que nós podemos explicar, não é, que Deus existe? Como é que quais as provas que nós temos em mãos, a doutrina possui, para dar esse testemunho de que Deus existe? O próprio Livro dos Espíritos diz, aquilo que o homem não criou e nem tem capacidade, e nunca vai ter, de criar, é proveniente de Deus, é criação divina, não é? Então, nós podemos olhar o universo todo, que é prova maior do que isso, claro. Não é? Então, achar que tudo isso é resultado de um grande mecanismo, como muitos acham, não é? Cientistas, às vezes, que o universo é um mecanismo gigantesco, submetido às leis da matéria, e que tudo que existe são essas leis que criaram. Agora, o que é difícil explicar é como a matéria destituída de inteligência um dia se tornou inteligente. E aí surgiu o ser humano. Como é que a gente vai explicar isso? Pois é. E ainda por cima, nós sabemos que existem animais muito inteligentes, que eles estão naquelas gradações da inteligência abaixo do nível hominal. Certo. Não é? Um cão, por exemplo, é muito inteligente, um golfinho, e vai por aí afora, né? Os gorilas, os chimpanzés e tal, só falta falar aquelas criaturas. E por isso, nós começamos a entender essa gradação que vai crescendo na escala evolutiva e até chegar ao ser humano, que tem a sua individualidade, que é o ser inteligente da criação, que vai atuar na criação dentro daquilo que ele pode. Nós somos co-criadores, o criador é o Pai. Certo, olha, é uma ideia muito diferente. Como se manifesta, Sueli, a providência divina? Olha, a providência divina, ela está presente em toda parte. E nós podemos já começar dizendo que ela nos deu a vida. Nós somos seres vivos, não é? Vivos no sentido de imortais. Não é só essa vida aqui terrena, não. Porque nós somos imortais, nós não somos eternos. Eterno só Deus, nós somos imortais. Nós temos a imortalidade diante de nós. A partir do instante em que fomos criados. Então nós nunca vamos morrer. E o ser, né? O ser espiritual. E a partir daí, nós vamos fazer a nossa escalada evolutiva. Então, nós temos a imortalidade, a misericórdia divina atua sobre nós incessantemente. Se nós estamos passando, às vezes, por sofrimentos, se nós estamos passando por carências morais, carências físicas, não é? Se nós estamos passando por essas carências todas devido a nós mesmos, porque somos nós que criamos o nosso destino, nós escrevemos a nossa história. E com isso, nós às vezes podemos saber que se pode melhorar a história. Se ela está mal escrita, é um rascunho, nós podemos passar limpo, né? Nós podemos fazer melhor. Então, procurar sempre o melhor, agir sempre dentro desses cânones que o próprio Evangelho do Cristo nos apresenta, desses princípios fundamentais do Evangelho do Cristo. Então as pessoas precisam conhecer o pensamento do Cristo, não é? Que é todo amor, que é todo bondade, que é todo perdão. Que Jesus veio exatamente, sendo Ele, para nós, o governador espiritual desse planeta, Ele veio para nos dar essas lições magníficas, né? De como que o amor pode ser colocado na nossa vida e colocado na vida do próximo, né? Vem nos ensinar a solidariedade, vem nos ensinar a caridade, que é o amor em ação. Quando Jesus fala que Ele é o caminho da verdade e da vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, quer dizer, na realidade, Jesus é aquele modelo onde nós devemos nos espelhar, correto? Temos que procurar ir nesse caminho, nessa direção. O que fala o Livro dos Espíritos? Questão 625 do Livro dos Espíritos, porque Kardec, você sabe dessa questão, é muito comentado, que Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. E os Espíritos respondem,
Jesus. E aí Kardec discorre a respeito disso, dizendo que Jesus é exatamente o nosso modelo e guia. Agora, nós temos que olhar, assim, Jesus como aquele que seria o guia modelar, né? Exatamente, para ser seguido, não é? E, no entanto, as pessoas, às vezes, elegem ídolos falsos, né? Ídolos de barro. Então, e a ciência materialista, ela não tem a crença que nós, os espíritas, temos, né? Segundo esses cientistas, o universo é um gigantesco mecanismo. É aquilo que eu falei, né? E é essa crença, né? Essa colocação da ciência, um dia nós precisamos entender, ou nós vamos chegar a entender, que nós vivemos, como Paulo de Tarso diz, em Deus vivemos, em Deus nos movemos, até essa compreensão de Deus. Sim, pois é, porque o pensamento divino sustenta o universo. O pensamento divino sustenta todos nós, ele está presente aqui, como está presente no lar do nosso telespectador, nos lares de toda a humanidade, em toda parte, aonde quer que exista vida, ou mesmo seres inorgânicos, Deus está presente. O pensamento divino é que faz com que tudo funcione. As galáxias, não é? Os mundos disseminados no espaço, o espaço cósmico, enfim, tudo é Deus. Que coisa boa, porque a pergunta final ia ser essa, né? Afinal, quem é Deus? Você quem praticamente... é, não? Quem quem é Deus? Afinal Deus? de contas, você trouxe muito bem. Eu queria que você, então, encerrasse o nosso programa hoje falando a respeito disso. Pois então, nós temos que ter essa noção diferente acerca de Deus, porque Ele é o Pai Criador. E Jesus veio nos ensinar exatamente isso. Ele fala muitas vezes, meu Pai trabalha, eu trabalho também. Quando Ele vai ensinar a prece do Pai Nosso, Ele fala, Pai Nosso, Pai de todas as criaturas. É esse Pai que nos está, nesse instante, sustentando na vida. Até a próxima semana, se Deus quiser.